preço de paridade internacional e defesa da Petrobras, né? Que é o nosso tema aí, é o que nós devemos fazer. Gustavo, contigo. Muito obrigado, Lite. Me escutam bem? Então, meu nome é Gustavo, eu saúdo aqui a todos os presentes desse quarto encontro dos caminhoneiros autônomos e seletistas. Eu faço parte do ILAESE, que é o Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, que já faz 20 anos que atua subsidiando, fornecendo informações para organizações de quem trabalha, dos trabalhadores, sejam eles assalariados, autônomos, porque o que eu quero mostrar aqui, eu sei que o pessoal já está assim com intervalo, horário de almoço, eu vou tentar, sem correr, mas explicar, porque é um ponto muito importante do PPI e tem a ver com elaborações que o ILAESE vem desenvolvendo aí no último período, e boa parte delas nós sintetizamos, inclusive, eu trouxe 2 exemplares que eu vou deixar disponível, mas vocês podem conseguir também pelos nossos sites, laes.org.br, que é o Anuário Estatístico do ILAESE, onde nós fazemos algo um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver nas análises que predominam em revistas e órgãos de formação econômica, como Exame, Valor, que são sempre voltadas para os interesses dos acionistas. Aqui nós fazemos tudo voltado por interesse de quem trabalha. Então, para mostrar grau de exploração, para onde vai a riqueza que nós produzimos, qual que é o destino da riqueza que nós produzimos. E aqui vai sintetizar o centro do que eu vou falar aqui a respeito do PPI, que a questão toda não é só de ter um projeto bom, vocês vão ver que resolver o problema não é difícil, a questão é que tem uma disputa de interesses por trás. Essa é a questão central. Há uma disputa em torno dessa riqueza que é produzida. Com quem fica essa riqueza que é produzida? E o problema não é técnico. Eu vou demonstrar aqui para vocês, porque no nosso anuário nós trazemos informações que aqui eu trago algumas centrais, que envolvem as 500 maiores empresas do mundo e as 1.000 maiores do Brasil. E ali nós não calculamos índices para acionistas, não, mas para mostrar exploração, produtividade e coisas desse tipo. Então, vai abrir aqui alguns slides, e o que está por trás do PPI, a primeira coisa no Brasil é inquestionavelmente a Petrobras. Então, vou pedir para que passem os slides que nós selecionamos, vou passar algumas informações. Vai colocar no painel. Então, enquanto vai arrumando, eu vou fazendo aqui algumas introduções. A questão do PPI passa necessariamente pela questão da Petrobras, e vocês vão entender a falácia que está por trás de vários discursos que a gente viu no último período, de endividamento da Petrobras, de que é uma empresa ineficiente. Que recursos são esses, para onde ele vai e com que objetivo? Pode já passar para o próximo slide, por favor, já está abrindo. Isso. Isso aqui eu sei que é meio óbvio para quem está trabalhando aqui. Quando a gente fala de Petrobras, a gente fala só do combustível. Ali é onde a gente sente mais, mas o petróleo está na base de praticamente tudo que a gente consome. E para vocês terem uma ideia do que significa o petróleo, o próximo slide, a gente mapeia as 25 maiores empresas do mundo. Então, essas que estão em amarelo, todas são de petróleo, tá? São indústria extrativa de petróleo. E aqui embaixo, na última linha, a gente tem a indústria de transformação do Brasil inteira. Essas empresas que estão acima, Sinopec na China, Petrochina, Saudi Aramco, ExxonMobil, Shell, todas essas empresas, elas são maiores do que a indústria de transformação inteira do Brasil, para a gente ver o tamanho dos interesses que estão por trás, de tudo que envolve o petróleo no mundo hoje. Nós temos 6 empresas do setor extrativo de petróleo, que elas acumulam de receita todo ano mais do que toda a indústria de transformação do Brasil, das gigantes aquela pequenininha que vocês podem ver nos bairros que vocês moram. Se somar tudo no Brasil inteiro, ainda é menor do que as maiores do petróleo. E a Petrobras, onde ela entra? Próximo slide. Vou mostrar para vocês. Só para a gente ter uma margem de comparação, aqui em verde é a receita da Petrobras do último ano divulgado. Eles vão divulgar 2021, semana que vem, dia 23. Então, a gente pegou 2020, que é a mais atual, tá? 414 bilhões de reais de receita bruta em um ano. Para vocês terem ideia, a União arrecada, a receita líquida da União de impostos é 651. A Petrobras sozinha arrecada 60% a 70%, que é o Estado brasileiro inteiro. Estão entendendo a dimensão do que é os interesses que estão por trás? A segunda maior é a Vale,
que cresceu muito em 2020 e mais ainda em 2021. 210 bilhões é menos da metade, mais ou menos a metade da Petrobras. Então, nós estamos falando de uma força econômica no Brasil que representa isso aí, tá? Então, aí vocês vão entender por que tem tanta briga envolvendo a questão da Petrobras. Não é por dificuldade de implementar uma política de preços que seja atenda aos interesses dos caminhoneiros e do conjunto da população do Brasil. Não é essa a questão que está envolvida e vocês já vão entender por quê. O Brasil ainda tem uma novidade nesse mercado. Próximo slide para a gente entender melhor. O próximo, por favor. Essa estimativa, embora ela ainda não seja 100% confirmada, mas por causa de questões técnicas, mas as estimativas atuais do pré-sal colocam o Brasil como a terceira maior reserva de petróleo do mundo, atrás apenas da Venezuela e da Arábia Saudita. Uma parte grande dessa estimativa ainda está carente de ser confirmada, mas a possibilidade de confirmação é elevadíssima, por informações muito concretas. Então, nós estamos falando de um país que é a terceira maior reserva de petróleo do mundo, tá? Provavelmente. Então, vocês vão ver agora por que tem a PPI, que é a Política de Paridade de Preço dos Combustíveis, que atrela o preço dos combustíveis ao mercado internacional. Prestem atenção numa coisa que parece complicado, mas que não é. Vocês vão ver que precisa preço de carro variando igual ao combustível. Você vai comprar o carro um dia, está 20 mil, no outro está 40, no outro está 30, depois está 55. É diferente a dinâmica, não é? Nós vamos ver por que é diferente e quem que se beneficia com a dinâmica. Então, primeira coisa, a gente tem a impressão que o pré-sal é mais caro porque é muito profundo, mas isso é completamente falso. Na verdade, o pré-sal, só os investimentos iniciais para começar a explorar, esses sim são altos, mas uma vez que começou a explorar, a produtividade dele é elevadíssima. Elevadíssima. O pré-sal é dos sistemas mais produtivos do mundo. E onde a gente vê isso? Próximo slide, pode passar para o próximo, a gente vai ver. Primeiro, a gente sabe que o preço do petróleo é o central nos combustíveis. Eu peguei aqui o diesel, tá? A gente pode ver, esse é o último dado divulgado pela Petrobras, em verde ali é o preço realizado pela Petrobras, mas o mais importante não é isso. A questão do preço do combustível não é imposto, o central. O imposto pode até mudar, não vou entrar na questão, mas o que varia é o verde, é isso que é importante. Quando o preço do petróleo eleva, quando o combustível eleva, é porque o preço de realização da Petrobras, que está ligado com o PPI ao preço do petróleo no mercado internacional, cresceu ou caiu. O preço do imposto ele é fixo, ele é um percentual fixo sobre isso. Então, só ali a gente tem mais de 60% no caso do diesel, tá? De preço realizado pela Petrobras. Agora, passa para o próximo. Olha a dificuldade da Petrobras. Isso aqui é a taxa de lucro bruto da Petrobras. Ou seja, a gente desconta todos os custos de produção para produzir o produto, que no caso aqui é petróleo, e a gente pega o lucro bruto que você tem descontando os custos. Essa taxa da Petrobras nunca foi baixa, mas ela era na casa dos 30% até 2014. 33%, 29%, 31%. Olha como que ela chegou em 2020, 83%. E eu digo para vocês uma coisa, vai sair dia 23 de fevereiro desse ano, o relatório da Petrobras, esse 83% vai crescer para além disso. Isso é uma taxa de lucro que, se vocês for olharem outras empresas por aí, grandes empresas, inclusive, do comércio, da siderurgia, do setor automobilístico, ninguém tem essa taxa de lucro no Brasil. E eu falo porque aqui no nosso anuário, a gente mapeia as 1.000 maiores empresas do Brasil. Tá? Inclusive, a gente vai mostrar ranqueado e tudo. Isso aqui é raríssimo. Não vou dizer que não tem nenhuma das 1.000 empresas que tem isso. Tem uma ou outra que tem, mas é raríssimo. A Petrobras, olha como que saltou. Olha, entre aspas, a ineficiência da Petrobras. Saiu de 30% de taxa de lucro para 83%. Eu pergunto para quem é caminhoneiro autônomo aí. Aí vocês vão ter uma ideia. Alguém aí tem 83% de ganho sobre o serviço que vocês fazem? Tipo assim, a cada 100 reais que eu gasto, eu ganho 83, para ficar fácil. Alguém tem isso? Isso é imaginável do ponto de vista, mas é com essa margem que a Petrobras trabalha, tá? Sobre esse lucro bruto, vai ser descontado um pouquinho de imposto, que não é muito, que o Brasil, o imposto sobre o lucro é pequeno, o imposto do Brasil é sobre produto, então ele já está descontado aqui, o que é sobre produto, e vai ser descontado juros para banco. Mas 83%. Agora vamos ver as empresas petrolíferas do mundo. Tá? Pode próximo slide. Essa linha verde que está atravessando um monte de empresa, e o nome delas estão aqui embaixo, quem tiver dificuldade de ver aqui, dá para ver na tela também, é a Petrobras. Nessas empresas que estão aqui, ela está perdendo só para a Equinor da Noruega. Contando aí, ó,
Total, Chevron, Shell, ExxonMobil, a Petrobras hoje tem taxa de lucro maior do que todas elas, e bem maior. Olha como que cresceu. Isso coincide, não é à toa que ali de 2014 para frente ela dispara, que é quando o pré-sal começa a crescer na produção brasileira, porque o pré-sal é muito produtivo. Muito produtivo. Olha o percentual que chega, 83% mesmo que a gente viu antes. Para ficar mais fácil visualizar, o próximo, fica mais fácil. Isso é o quanto cresceu a taxa de lucro. A gente tem 30 empresas de petróleo na nossa base, tá? Aqui eu peguei só as maiores, para não pegar empresa pequenininha e eles falarem que a gente está jogando com os dados. Então, peguei as maiores, tá? Petrobras, a taxa de lucro cresceu de 2012 até 2020, 180%. Olha as outras aí, o que cresceu a taxa de lucro. 31, 39, menos 1, 10, 53. Não tem nem comparação. Não tem nenhuma empresa do setor cuja produtividade aumentou tanto no último período que uma Petrobras. Isso está ligado a um elemento central, que é um petróleo mais produtivo que a gente já teve no país, que é o petróleo oriundo do pré-sal. Por que mais produtivo? Significa que ele é mais barato. Agora, pensem comigo. Se ele é mais barato, os preços não deveriam cair? Não é assim que é o normal? Ora, se os custos caem, qual que era a tendência dos preços? Cair também. Só que o preço do petróleo é regulado pelo mercado internacional segundo os critérios que regem a PPI. E por que eles são regulados pelo mercado internacional? Porque os acionistas, os donos das empresas, óbvio, querem a maior lucratividade possível. Então, quando você paga o combustível mais caro, você está financiando bilhões, bilhões e bilhões que vão ser apropriados por um grupo de acionistas da Petrobras, porque, olha, a Petrobras hoje é o seguinte, eles falam com a empresa pública, porque o governo, na administração da Petrobras, tem mais de 50% mais um voto, mas nos dividendos não, nas ações não. O governo é minoritário, tá? Mais de 70% são ação de acionistas privados, que talvez nunca colocaram pé numa plataforma ou numa refinaria na vida. E mais, a maioria deles são estrangeiros. Tá? Hoje nós temos tudo mapeadinho esse percentual. Então a gente está pagando com esse preço que eleva os combustíveis e causa toda a situação que vocês estão descrevendo aqui para vocês, e imagino a população também inteira, porque direto ou indiretamente a população está pagando por isso. Quando a gente compra arroz, você está pagando o preço de transporte, vocês sabem disso melhor do que eu, tenho certeza, porque tem experiência prática desse processo. Né? Então, a briga que está no Brasil é o seguinte: por causa do preço do mercado internacional, o petróleo ele tem uma dinâmica diferente do preço do carro, por exemplo. Por quê? Tá? Olha como é simples, na verdade. Um carro, se alguém fica mais produtivo, a outra empresa pode construir uma matriz mais produtiva também. Então, a concorrência, no caso da indústria de carro, ela faz com que todos os custos tendam a baixar. Percebe? Olha, se vamos supor que a GM construiu uma matriz para produzir carro que é mais produtiva do que todas. Se as outras não correrem atrás e produzirem também, elas vão perder a concorrência. Então, todo mundo fica produtivo no setor industrial. Petróleo não, porque depende do recurso natural. Da produtividade depende da dificuldade de se extrair o recurso natural. E não tem como você duplicar poços de petróleo. Vamos, né, dar um Ctrl+C, copiar esse posto aqui da Blue Pré-Sal, e pô, não tem jeito igual você faz na indústria. Então, no petróleo, são as menos produtivas que ditam preço no mercado internacional. É o mínimo de lucro que elas têm que ter para operar. E as outras ganham o quê? Sobrelucro. Lucro extra. Lucro acima de todas as outras empresas do mercado. Isso é uma ideia central que nós discutimos aqui no nosso anuário também. Então, veja só o que acontece com a Petrobras. Apesar dos custos estarem caindo, mas no mercado, como no internacional, está precisando extrair petróleo de lugar onde é mais caro. Então, o preço sobe. E o que a Petrobras ganha com isso? Sobrelucros. Lucros extraordinários, que vai para meia dúzia de acionistas e de bilionários. Então, prestem atenção. É bom para todo mundo o preço mais baixo do petróleo? Que vai ser o preço mais baixo dos combustíveis? Para os acionistas da Petrobras, não. Que são um grupo restrito de bilionários. Próximo slide. Olha aqui, para vocês terem uma ideia. Então, está aqui no ano de 2020, tá? Para vocês verem o que significa isso. Petrobras, 83%. No mundo, de todas as empresas de capital aberto, porque tem algumas poucas que nós não temos os dados, porque não divulgam dados, porque não tem capital aberto, como as empresas do Irã, de alguns lugares, mas a gente tem mais de 30. Petrobras hoje só é menos produtiva do que a Saudi Aramco, que é a Arábia Saudita, tá? Saudi Aramco, Arábia Saudita, e do que a Equinor na Noruega. E detalhe, tá? A Saudi Aramco
e Equinor são as que têm maior índice de impostos estatais de royalties sobre esse lucro. Comparado com o Brasil, não é nada. Depois vem a Petrobras, com 83%, e esse número vai saltar esse ano, pelos dados que a Petrobras já divulgou. Sabe o que isso dá? A Credit Suisse, que é um banco aí que rege estudos diferentes dos nossos, porque são voltados para os acionistas, já estimou, há 15 dias atrás, um dividendo da Petrobras de 20 bilhões esse ano. Deve ser entre 18 e 20 bilhões e deve ser maior. Adiantou 63 bilhões até agora. Vai sair daqui a uma semana, a gente vai ver o número certinho. Esses 63 bilhões, ou 20, que seja, isso aí é o preço que vocês estão pagando. E eles vão para a mão de quem? De uma meia dúzia de acionistas, porque o público geral pode comprar 5, 10 mil reais de ação da Petrobras. Nós estamos falando de pessoas que têm bilhões em ação da Petrobras. Tá? Então, olha para vocês verem a terceira empresa mais produtiva do mundo. Olhem o custo da Petrobras. Próximo slide, por favor. Isso aqui é o preço de custo do petróleo, do pré-sal, e que nos últimos meses caiu mais ainda, tá? A gente tem que atualizar, porque quanto mais cresce o pré-sal na exploração da Petrobras, mais barato fica. Então, olha, era 15 dólares, por volta de 15 dólares em 2003, chegou a 6. E isso, o custo médio, tá? Porque se eu pegar o custo do pré-sal, é bem mais baixo do que isso. A gente pode ver que a curva é descendente. Olha o que está acontecendo. O custo cai, só que o nível no mercado internacional cresce. Todo, entre a queda do custo e o aumento do lucro da Petrobras, dá o quê? Só em lucros extras para os acionistas da empresa. São os únicos beneficiados e diretamente interessados que se mantenha. Então, quando eles falam que manter o PPI é uma Petrobras mais eficiente, isso não é uma mentira. É eficiente para quem? Não para nós. Não para nós, não para os caminhoneiros, sobretudo, que pagam preço em dose dupla, porque consomem os produtos e ainda tem que pagar esse preço para poder trabalhar. E o conjunto da população que vai pagar o preço embutido direto, tanto nos derivados do petróleo, quanto no transporte que está embutido em qualquer produto que a gente compra. Então, olha só o que significa. E o que era o normal? Os custos caindo, o normal era que nós pagássemos mais barato, mas isso só vai acontecer se a gente tiver no Brasil uma empresa que sirva para atender os interesses da população, da massa de pessoas que trabalham, do setor de transporte e todos os demais setores. E esse setor está interessado que seja agregado aí um valor, né, proporcional aos custos, como se dá em qualquer outro setor. No caso da Petrobras, não. E os acionistas estão interessados em fazer com que siga o preço do mercado internacional. E veja como é curioso, para a gente entender como tem uma batalha de vida ou morte colocada e como é interesse, inclusive, lutarmos para que tenha uma Petrobras 100% estatal que possa atender os nossos interesses, que possa servir às nossas necessidades e não dos proprietários da empresa. Né? Tem um projeto agora, por exemplo, que está querendo mudar aí a questão do PPI, que hoje pode ser indexado até diariamente, praticamente, que é melhor do que o que está colocado agora, mas ainda é um problemão, porque o que esse projeto faz? É um fundo governamental que a parte desses lucros que vai para o governo, com mais alguns impostos, esse fundo ele vai servir para tentar manter o preço do petróleo onde está. Só que o que vai acontecer? Todos esses lucros, a parte que vai para o Estado, agora vai para um fundo que volta para a Petrobras toda vez que o preço subir. E se o preço ficar alto por muito tempo, esse fundo não vai segurar. Depois a pessoa vai ter que aumentar ele novamente. Então, pode segurar por um tempinho, fazendo com que o dinheiro que a gente utiliza, que o único parte desse dinheirão que está gerando, que iria para o Estado, volte de novo para a Petrobras, que vai voltar para os acionistas. E dá para os acionistas. Essa é a melhor fórmula. Exatamente. O projeto que está em vigor agora é o seguinte: nós vamos resolver o problema assim. Tira o lucro que ficava com o governo e bota para os acionistas para segurar o preço por mais um tempinho. Porque se ele ficar lá em cima por mais tempo, esse fundo não vai segurar. Esse é o projeto que passou pela comissão do Senado recentemente, a Comissão de Assuntos Econômicos que aprovou, é esse o projeto. Tira o lucro do Estado e bota para os acionistas para segurar por um tempinho maior. Até quando conseguir segurar, depois tem que aumentar de novo. Tá? Então, vou mostrar agora, caminhando para a conclusão, só mais algumas informações para vocês. Tá? Na verdade, todo esse projeto de privatização da Petrobras, que já começou, inclusive privatizaram vários pedaços da Petrobras para sobrar só o pré-sal e depois eles entregar a parte mais produtiva. Essa é a estratégia. Porque qual compensa a cabeça do empresário?
o pré-sal é o mais produtivo, então vende as outras partes que lucram o normal do mercado e deixa o mais produtivo de todos para vender por um precinho um pouco maior. É mais ou menos essa a ideia, tá? Então, vejam que, ao contrário do que eles falam, tem que privatizar por causa da ineficiência, eles estão querendo vender porque a eficiência é grande demais para ficar com uma empresa estatal. Então, agora os olhos das pessoas que investem e ganham, falam, caramba, eu quero isso aí para mim. Eu quero uma fatia dessa Petrobras, porque isso vai me render mais que as empresas do setor automobilístico, vai me render mais do que as empresas do comércio, do que do transporte, qualquer empresa. Então, agora eles querem que vendem a todo custo, não porque está ruim, mas porque está bom, e a situação nunca foi ruim. Próximo slide. Pode ir para o próximo. Só para mostrar aqui para vocês. Tá, aqui eu peguei 2010 a 2019, que é todo o período que eles falavam que a situação da Petrobras estava ruim. Isso aqui é o patrimônio bruto da Petrobras. Aqui é o patrimônio. O que é o patrimônio bruto? É tudo que a empresa tem. E o que é aquela parte ali de vermelho, né? É o tamanho do patrimônio fixo que a empresa tem em plataformas e tudo. E aqui em amarelo é o patrimônio líquido. Ou seja, a Petrobras sempre teve patrimônio líquido, ou seja, sempre teve mais patrimônio do que dívidas, do que, como o termo técnico que eles chamam, passivos. Ele deu uma queda ali por volta de 2015, foi quando se fizeram todo aquele alarde. Por quê? Porque o preço do petróleo caiu na esfera internacional, eles tiveram que reavaliar esse patrimônio, porque funciona assim com os empresários. A coisa não... O preço caiu, então todo o patrimônio da Petrobras teve que ser calculado. O prejuízo da Petrobras que eles divulgaram era um prejuízo fake. Não era um prejuízo em dinheiro. Gastei mais do que recebi. Era um prejuízo que eu tive que botar aquele prejuízo virtual ali para debitar no patrimônio, que saiu de 900 para 804 bilhões. E agora já subiu para 926 de novo. Impartment, exatamente, que é o nome técnico que eles dão para isso aí. Então foi um prejuízo fake, mas nunca foi uma empresa deficitária. Porque empresa deficitária, vocês estão vendo essa linha amarela do patrimônio líquido? É negativo. Tá? Tem um monte de empresa considerada grandes empresas que não estão para quebrar, que tem patrimônio líquido negativo. A Petrobras tem, olha, o número mais baixo que ela teve foi 252 bilhões positivos de reais de patrimônio líquido. O número mais baixo que ela teve na história. 252 da história recente. Sempre foi uma empresa superavitária. Outras notícias falsas que eles divulgam por aí. Teve a maior dívida do Brasil é da Petrobras. Mas é óbvio, é de longe a maior empresa. Toda empresa no capitalismo atua como dívidas. Só que o problema, ela está endividada quando ela não tem condições de pagar, mas não só isso. Ela também se endividou por quê? Para financiar o início da exploração do pré-sal. Então eu vou para a última informação, o último slide. Pode passar. Olha os investimentos da Petrobras. Tem duas informações importantes aqui. O período que eles falaram que ela estava endividada, olha ali, isso está em dólar, tá? Ela chegou a investir 20 bilhões de dólares, 21, 22, 27. Início da exploração do pré-sal, ou seja, ela só gastava para viabilizar o pré-sal, mas ainda não obtinha nada, porque estava construindo as plataformas para poder extrair. Percebe? Ora, nesse momento, chegou o maior endividamento, porque ela estava só gastando para explorar o pré-sal e ainda não estava explorando nada. A partir de agora vem o quê? A redução dos investimentos e vem o bônus, que é extrair o petróleo. E aqui que 12 para 10 para 8. Tem dois fatores nessa queda dos investimentos. Um é porque o grosso do investimento do pré-sal já foi. E o segundo é que estão preparando para vender a empresa. Então, não estou investindo mais em novos projetos, em novas explorações, eu estou investindo o mínimo possível. Tá? Então, por que eu quis fazer toda essa contextualização? Eu podia ficar só aqui, o PPI isso, o PPI aquilo, mas estou querendo mostrar o que está por trás do PI. O que traz do PPI é o seguinte, é manter os preços vinculados ao mercado internacional, não para a empresa ser rentável, mas para ela ser hiper, mega, blaster rentável, para ela render 3, 4, 5, 10 vezes mais do que qualquer outra empresa que vocês veem por aí. Por que isso? Porque, óbvio, os acionistas da empresa, quanto mais rentável ela for, melhor é para os acionistas da empresa. E o resto? Por resto, todo mundo perde. É ruim para todo mundo. É ruim para os trabalhadores da Petrobras, é ruim para quem compra diretamente o produto da Petrobras, para quem compra os combustíveis, é ruim para todo o resto da população, cujo esse valor vai incidir diretamente no preço dos produtos. Então está colocada uma disputa no Brasil. Uma disputa de vida ou morte. Uma disputa onde tem um grupo de pessoas que é pequeno, mas que tem bilhões do seu lado. E do outro lado está colocada uma massa de pessoas que não tem bilhões, mas pode se organizar e fazer
inclusive, paralisações como os caminhoneiros fizeram no Brasil no último período, dando, inclusive, mostras para o conjunto dos trabalhadores brasileiros da força que eles têm. Que tudo para quando os trabalhadores param. Imagina, se os trabalhadores do transporte param e o Brasil para, vocês imaginam o conjunto. Né? Eu mesmo, a primeira greve que teve, 2018, né, aquela maior, eu estava dando, pelo ILAESE, a gente ia dar um curso para um conjunto de trabalhadores em Recife, naquela data, e o curso teve que ser adiado. Eu já estava no Recife, né, para aplicar o curso junto com a equipe do Instituto, o curso teve que ser adiado porque parou tudo, inclusive não tinha transporte público na cidade do Recife, porque não tinha combustível. Né? E a coisa mais interessante que eu vi naquele processo, a população lá de Recife, onde eu estava naquele momento, não se virou contra a greve. Não se virou. Eles olharam assim e falaram, não, é justo, os caras estão certos. Pararam para escutar, entender o que estava acontecendo. Agora a gente tem que dar um passo além e mostrar o que está por trás disso tudo. Que não é simples, se fosse um projeto de governo que pudesse ficar bom para todo mundo, eles fariam. Agora a questão é que esse projeto vai tirar de meia dúzia de acionistas, inclusive estrangeiros, que arrancam essa riqueza para fora do Brasil, e colocar na mão da massa dos trabalhadores da população brasileira. Nós só vamos conseguir tender nessa direção pela nossa mobilização, pela nossa organização e pela nossa luta. Porque senão vai pesar o peso do capital que eles têm acumulados para interferir nesse processo inteiro, do qual todos os últimos governos, e o atual inclusive, têm contribuído, como os dados demonstram de forma inequívoca. Então eu termino por aqui, faço só um resumo, tá bom? Um resumo bem rápido. Petrobras, querem vendê-la porque ela é mais lucrativa do que nunca e os custos são mais baixos. E tem um jogo de interesses e de disputa de para onde vai a riqueza que a massa dos trabalhadores produziram e produzem no Brasil. É isso que está em questão e é esse o foco que a gente tem que ter para entender o processo e saber indicar os melhores caminhos para as lutas que ainda estão por vir e vão ser cada vez mais decisivas. Então é isso.